Boa noite a todos. É com grande prazer que nós estamos falando ao vivo para o Brasil e para mais de 14 países. Essa é a força do nome Dr. Lair Ribeiro e do tema e da bandeira que o Dr. Lair Ribeiro defende já há muitos e muitos anos, que é a perfeita saúde, a prevenção de doenças. E vai ser o nosso tema de hoje. Então, mais uma vez, boa noite a todos vocês do Brasil e também ao pessoal da Itália que está nos assistindo, pessoal do Canadá, nosso muito boa noite, Inglaterra, Espanha, Estados Unidos, Portugal, Finlândia, Suécia, Japão, Paraguai, Argentina, até na Grécia as pessoas estão nos assistindo. Do Brasil, dos mais diversos estados e cidades aqui, o povo brasileiro está prestigiando esse grande evento. E acho que, Dr. Lair, nós estamos rompendo aqui a barreira dos 14 mil internautas conectados conosco. Nós apenas fizemos um trabalho de divulgação de 7 dias. 7 dias pelo Facebook, mandamos os nossos e-mails e nós tivemos esse número aí fantástico. E nós encerramos a abertura, o cadastramento, que esse é um evento gratuito, já na segunda-feira passada, em virtude de proteger o sinal para não cair, em virtude de ser aí uma grande quantidade de pessoas, de uma grande quantidade de público. Então a gente resolveu segurar essa audiência aí em 14 mil pessoas e de diversos países. Mas nós temos um compromisso com você, que a cada 45 dias, isso é uma notícia muito boa, a cada 45 dias nós vamos ter um encontro. Durante o nosso bate-papo aqui, a gente vai te passar mais informações. Meu nome é Fernando Bettetti, eu sou jornalista especializado na área da saúde, já trabalho com saúde, fazendo matérias, produzindo matérias de saúde há mais de 20 anos. E eu tive a oportunidade de uma dessas entrevistas, entrevistar o Dr. Lair Ribeiro. Ele me liberou 15 minutos e eu consegui entrevistá-lo 1h40. E aí a gente começou uma amizade muito proveitosa, depois eu até vou relatar aqui o porquê dessa amizade. E a partir desse entrosamento pessoal e comercial, nós fundamos a Academia Lair Ribeiro. A Academia Lair Ribeiro, que você está vendo aqui atrás, é um dos patrocinadores desse evento, que a gente tem muito carinho pelos nossos assinantes. É um portal onde se encontra todos os materiais publicados e divulgados pelo Dr. Lair Ribeiro. Os livros, e-books, DVDs, aulas de motivação, crescimento pessoal e mais de uma centena, mais de 130 DVDs gravados com temas médicos. Mas antes de mais nada, eu gostaria então agora de falar para essas mais de 14 mil pessoas que estão nos assistindo agora, que é um privilégio nós termos esse bate-papo, nós temos esse hangout aqui com o Dr. Lair Ribeiro. E é um homem que se dedica à ciência da saúde nesses últimos, praticamente a vida inteira. Dr. Lair é um sacerdote da informação, do crescimento pessoal, do bem viver em termos de qualidade de vida. E para a gente apresentar, então, o Dr. Lair Ribeiro, eu vou ser obrigado a ler o seu currículo, porque ele é muito extenso e não tem como a gente decorar isso daí. Dr. Lair Ribeiro é médico cardiologista e nutrólogo, autor de 37 livros, 15 deles best-seller. 26 deles são traduzidos para outros idiomas e estão disponíveis em mais de 40 países. É autor ainda de mais de 100 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas indexadas. Viveu 17 anos nos Estados Unidos e trabalhou em 3 universidades locais: Harvard Medical School, Baylor College of Medicine e Thomas Jefferson University. Além disso, foi diretor médico da Merck Sharp & Dohme e diretor executivo, chegando à vice-presidência da Ciba Corporation, hoje Novartis. Atualmente trabalha em vários países da América do Sul, Central e do Norte e na Europa, ministrando conferências e workshops sobre desenvolvimento pessoal profissional, além de cursos voltados para médicos na área de prevenção de doenças
e modulação hormonal bioidêntica. Autor de 130 DVDs médicos em assuntos diferentes, gravados nos últimos 2 anos. Essa é a última missão do Dr. Lair, gravar assuntos médicos atualizados e disponibilizar isso em DVDs, que também nós vamos mostrar aqui no decorrer do nosso Hangout. E, logicamente, todo esse material está disponível na Academia Lair Ribeiro, que é um dos patrocinadores aqui desse Hangout, junto com a nutrigenes.com.br, que é o seu e-commerce de produtos, de suplementos nutricionais de excelência. Dr. Lair Ribeiro, muito boa noite, obrigado pela sua presença, e o tema de hoje é Por que adoecemos? Boa noite, Fernando, boa noite você, internauta que está aí nos assistindo. Quero agradecer você ter essa consideração com a gente, que pega uma parte da sua noite e está aqui nos assistindo. Eu estou aqui na minha casa, no meu escritório, onde eu passo uma média de 10 a 12 horas por dia estudando medicina, para poder responder as suas perguntas. Você deve estar aí na sua residência, no seu lar, e a tecnologia nos permite isso, não é verdade? A tecnologia tem muita coisa de ruim, mas tem muita coisa boa também, se a gente souber aproveitar antes. Se você está assistindo esta palestra, você provavelmente está interessado na saúde. E a primeira pergunta que eu tenho para você, daí, como é que está a sua saúde? Como é que você se sente? Aí você vai dizer assim, eu me sinto bem. Mas eu digo, mas aquele paciente, aquele indivíduo que infartou ontem, se eu perguntasse para ele um mês atrás, como é que você está se sentindo? Ele ia dizer, bem. Aquele indivíduo que ontem foi diagnosticado que ele tem um câncer de próstata, ou aquela mulher que tem um câncer de mama, se eu perguntasse para ele e ela, há um mês atrás, como é que você está se sentindo? Bem. Então, você há de convir, só se sentir bem não é o suficiente. Eu recomendo aqui que você procure um médico que entenda de prevenção e tratamento de doenças relacionadas à idade. Eu não sei se você já percebeu, se você for no hospital mais próximo da sua casa, a maioria das pessoas internadas lá são pessoas com mais de 30, 40, 50 anos. É difícil você ver um garoto de 17, de 15, de 21 internado. Isso é exceção. À medida que envelhecemos, vamos adoecendo. Então, o tema dessa noite é responder a seguinte pergunta. Por que adoecemos? Então, eu tenho 5 tópicos para discutir com você. Nós adoecemos por 5 razões diferentes, isoladas ou combinadas. Primeiro, ingerir aquilo que não deveríamos. Isso chama toxina. Quando você ingere algo que não faz bem para você, seu fígado tem que eliminar. Tem que haver um processo de eliminação. Isso é uma toxina. Os alimentos constituem toxina, muitos deles, e inclusive os medicamentos que você toma. Você pega um brasileiro hoje, com 65 anos de idade, ele toma em média 6 medicamentos por dia. Ele toma um para pressão, ele toma um para diabetes, ele toma um para artrite, ele toma um para dormir. Só que cada remédio, que não cura, remedia, tem os seus efeitos colaterais. Eu recomendo que você, antes de tomar um remédio, você olhe a bula e leia lá efeitos colaterais. Tem tantos que, às vezes, o médico diz para o paciente assim, não leia a bula. Sabe por que ele fala não leia a bula? Porque se você ler, você não vai tomar. Eu digo o contrário. Não tome nenhum medicamento sem ler a bula. Porque por isso que existe bula. E, por lei, é obrigado a colocar lá os efeitos colaterais, que são nada mais, nada menos do que toxinas. Então, eu vou discutir com você inúmeras toxinas aqui. São coisas que nós ingerimos e que não deveríamos ingerir. A segunda parte, porque adoecemos, se chama desnutrição. Coisas que deixamos de ingerir e deveríamos ingerir, como os minerais, como vitaminas, como a proporção certa de proteína, de carboidrato, entendeu? De gordura, tudo isso é importante, é a parte desnutricional.
toda doente, toda doença tem por trás um processo de desnutrição. Se eu estou extremamente bem nutrido, mesmo que eu tenha toxinas no meu corpo, a nutrição sendo adequada, isso me permite ir eliminando as toxinas. Mas no momento que eu tenho uma desnutrição, aí o meu corpo não aguenta mais, a doença é manifestada. Eu vou mostrar o que está faltando nessa nossa nutrição. O terceiro componente é o estresse. Quem hoje não tem estresse? Na verdade, todo mundo tem estresse. Você tem mais estresse do que você gostaria de ter. Você provavelmente usa um despertador para acordar, que não é um bom hábito, mas você acostumou e ficou fácil. Ora, se você está dormindo, num sono REM, chama, e de repente o despertador toca, você já começa o seu dia estressado. Você fala, mas qual a opção que eu tenho? É você aprender a acordar na hora que você quer acordar, sem despertador. Isso requer apenas 5 noites de treinamento. Não é uma coisa que você tem que fazer um curso de pós-graduação. É você deitar, fechar os olhos, imaginar um relógio grande, e você com a mão nos ponteiros, você fala, amanhã eu quero acordar às 8 horas. E você roda os ponteiros do relógio na sua mente para que você acorde às 8 horas. O primeiro dia talvez não dê certo, o segundo talvez não dê certo, o terceiro talvez, mas a partir do quarto ou quinto dia você começa a acordar naquela hora. A força da programação. Nós dormimos em média 1/3 do nosso tempo. Se você tem 30 anos, você passou em média 10 anos dormindo. Passou 1/3 da sua vida dormindo. Que beleza se você aprender a usar o seu cérebro para te ajudar no dia seguinte, enquanto você estiver dormindo. Já deve ter escutado alguém dizer para você que nunca resolve um problema importante na hora que você recebe ele. Durma com ele e deixa para dar a resposta amanhã. Por que que os antigos, os sábios diziam isso? Durma com o problema e só responda amanhã. Porque no processo de dormir, se você a última coisa que você faz antes de dormir é pensar naquele problema, você agora colocou o seu cérebro para trabalhar a solução desse problema a noite toda, enquanto você estiver dormindo. E a quantidade de estresse não vai diminuir na sua vida, pelo contrário, vai aumentar. Eu não sei a cidade que você mora, mas uma coisa eu posso lhe dizer, onde você vive, hoje é muito mais complexo do que era há 15, 20 anos atrás. Você pode estar morando onde você quiser. Onde você mora, a complexidade aumentou. O mundo ficou mais complexo. Você acha que daqui para frente ele vai ficar mais simples? Não, a complexidade vai aumentar cada vez mais. Ou seja, nós vamos ter mais estresse. Então, o segredo não é você saber diminuir o estresse, é você saber administrar o estresse para que ele não te prejudique. Faz igual o golfinho. Faça igual o golfinho. O golfinho, quando estressado, ao invés de ter breakdowns, ele tem breakthroughs. Ao invés de ele ter infarto, ao invés de ele ter pressão alta, ao invés de ele ter diabetes, ele usa a energia do estresse para criar. Quarta, então a primeira razão é toxinas, você fica doente. A segunda razão é desnutrição. A terceira razão é o estresse. A Organização Mundial de Saúde diz que o estresse está presente em mais de 90% das doenças. A quarta são as infecções, que, aliás, nós morríamos de infecção na antiguidade. Hoje morre-se menos, com o advento dos antibióticos, mas o processo infeccioso continua. Você pensa que você não tem verme, aí você faz um exame de fezes e ele dá negativo. Você precisa fazer 10 exames de fezes para acusar positividade, porque a sensibilidade do exame de fezes é apenas 10% da detecção. E tem que ser feito em momentos apropriados, tem que ser feito na época da lua cheia. Você diz, mas o que tem lua cheia a ver com o exame de fezes? Tem a ver pelo seguinte, você sabe que a lua interfere na maré. Se a lua faz o mar subir e descer, a lua interfere na ovulação. A lua interfere nos parasitas botarem seus ovos.
Durante a lua cheia, é quando o parasita sai do tecido, vai para o lume do intestino e bota o ovo. E isso vai ser detectado nas fezes. Então, o momento que você coleta as fezes do exame faz uma diferença enorme. É durante a lua cheia, não é durante a lua cheia. E quando vem um resultado negativo, você se dá por satisfeito. A quantidade, por exemplo, de toxoplasmose que existe no Brasil, toxoplasmose hepática, toxoplasmose cerebral, interferindo inclusive na sua tomada de decisão, é uma coisa impressionante. Eu diria que hoje mais de 30%, 40% dos brasileiros foram infectados com toxoplasmose, com toxoplasma, e não tem noção disso. Então, o processo infeccioso é muito sério. O processo infeccioso dental, você extraiu um dente, mas o dentista que extraiu o seu dente não tem a noção do que se chama cavitação. Ele precisa remover uma certa membrana que tem lá, que do contrário aquilo ali torna-se um foco infeccioso. Você que tratou um canal dentário, por tratar de um canal dentário como um dente pode ter até 5, até 10 quilômetros de ramificações de raízes. Por melhor que seja o odontista que obturou o seu canal, ele não vai poder penetrar em todas aquelas ramificações. Isso é impossível. Então, que vai ter parte ali, que vai ter foco infeccioso. Você tem uma ideia? Se você for um médico alemão, na Alemanha, e você tem um câncer, e você vai à procura da medicina biológica para tratar o câncer, a primeira coisa que ele pede de você, ou ela pede de você, é uma panorâmica dos seus dentes. Se você tiver qualquer canal tratado, o médico alemão vai dizer para você, ou você extrai, ou você arranca esse dente, ou eu não trato do seu câncer. Porque sabemos hoje que se a pessoa tem um foco do lado direito, e ela tem um câncer de mama, ele é do lado direito. Então existe uma correspondência. Isso é muito importante. E, finalmente, uma coisa que é invisível, mas só por ser invisível não significa que não lhe prejudica, a eletricidade é invisível, mas enfia a mão numa tomada para você ver o que acontece. É a poluição eletromagnética, que é a maior poluição que tem hoje, que nem se dá conta de, ninguém se dá conta disso. Os celulares, os iPads, os computadores que nós estamos usando, a dirty electricity, a eletricidade suja brasileira, porque infelizmente a eletricidade brasileira, ela oscila, ela fala que é 60, 50, 60 Hz, mas ela oscila, e no oscilar, ela cria uma poluição eletromagnética em todas as paredes da sua casa, e se você não trata isso, aquela casa é uma casa doente. Eu não sei se você já leu um livro famoso chamado Casas que Matam, que as casas também estão doentes, se elas têm problema de energia telúrica errada, se elas têm radiação radônica que vem do rádio e está lá e tem uma radiação que pode penetrar e causar doença na sua casa, ou a poluição eletromagnética, que é a pior delas todas. Se você mora, por exemplo, em prédio, a sua melatonina está baixa. Por quê? Porque a melatonina que faz você dormir bem, eu pergunto para você, você dorme bem? O que é dormir bem? É dormir entre 7 horas e meia a 8 horas. É dormir de um sono só. Você dorme, demora 10, 15 minutos para dormir e acorda no dia seguinte. Não tem que levantar para ir ao banheiro, tem nada. É um sono reparador. Se você tem esse sono reparador, meus parabéns. Você vai ter saúde por muitos anos. Porque nada é melhor para a sua saúde, nada é melhor para você prevenir uma doença do que uma noite de sono bem dormida. E se você faz isso segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, você está se recuperando durante a noite. Você precisa ter REM, Rapid Eye Movement, que são momentos do sono, onde você põe para fora as suas frustrações. Se você toma um hipnótico, um remédio para dormir, do grupo benzodiazepínico, você dorme às 8 horas, mas você não tem REM, porque ele inibe o REM. Você dorme muito, mas não descansa. Quando você acorda, você está cansado.
Eu não estou falando de dormir com remédio, eu estou falando de dormir sem remédio, que hoje é um problema sério no Brasil, que o brasileiro está dormindo mal. O brasileiro ronca. Quando você ronca, você não lembra no dia seguinte, mas você acorda com seus próprios roncos. Se eu fizer uma polissonografia sua, se eu estudar e monitorar as ondas encefálicas do seu cérebro durante o sono, eu vou lhe mostrar que você tem microdespertares, você tem momentos de apneia, onde você para de respirar, por isso que você tem aquela sonolência diurna. Eu não estou dizendo que é todo mundo, estou me referindo a você que tem. Então você tem que cuidar disso. Se você ronca, hoje tem aparelhos odontológicos relativamente simples, que jogam a sua mandíbula para frente, você parar de roncar, porque o roncar é a sua língua cair para trás. À medida que nós envelhecemos, nós vamos fechando essa válvula aqui do nariz e você passa a respirar quando está dormindo pela boca. E se você, com o passar dos anos, essa musculatura aqui vai enfraquecendo e a sua língua cai, ela não tem mais lugar para sustentar, ela cai para trás e ela bloqueia. Por isso que você acorda, por isso que você ronca, por isso que você tem apneia, por isso que você para de respirar. Aí você para de respirar, vai acumulando monóxido de carbono, aí você acorda, só que você não lembra. No dia seguinte você não lembra dos microdespertares que você teve. Então, quando eu junto essas 5 coisas, que nós vamos discutir agora em mais detalhes, que é o processo da toxina, que é o processo da desnutrição, que é o processo do estresse mal administrado, que é o processo da infecção crônica, subclínica, que o médico nem sabe que você tem, você não diagnostica, porque ela é subclínica, e a poluição eletromagnética. Esses 5 fatores contribuem. Claro que a sua genética é importante. A analogia que eu vou fazer para você é muito simples. Eu quero que você imagine um revólver com 6 balas. Eu quero que você imagine um outro revólver da mesma marca, só que tem no tambor, ao invés de 6 balas, ele tem 3 balas. Ora, se eu chegar com um revólver, cara, com 6 balas, e eu puxar o gatilho, no primeiro tiro vai sair uma bala. Se eu tenho só 3 balas, eu corro o risco de no primeiro, ou talvez no segundo, ou talvez até no terceiro tiro, não sair bala. Você concorda? Pois é, o revólver carregado ou semi-carregado é a nossa genética. Esses fatores que eu acabei de determinar para você, a toxina, a desnutrição, o estresse, a poluição eletromagnética, a infecção, é o gatilho que você puxa. É o puxar do gatilho. Então, mesmo que você tenha vindo com um revólver carregado com 6 balas, se você não puxar o gatilho, você não vai ficar doente. Ninguém é refém da sua hereditariedade. Só porque a sua mãe teve câncer de mama, a sua avó teve câncer de mama, a sua irmã mais velha teve câncer de mama, não significa que você vai ter câncer de mama, mesmo que você tenha a genética do câncer de mama. Você não precisa fazer igual a Jolie e fazer uma mastectomia radical bilateral preventiva. Não há necessidade disso. Você tem que bloquear a iniciação e a progressão e a propagação do câncer. E isso é possível. E uma das coisas que se faz, começa a se fazer um detox, uma destoxificação. Quando você vai tirar do seu corpo, primeiro você não vai ingerir. Por exemplo, se você vai num fast food, eu não vou citar nomes aqui, mas você sabe do que eu estou falando, aquela batatinha frita, aquele hambúrguer, aquela batatinha frita, ela ficar gostosa do jeito que você gosta dela, e seu filho de 5 anos já quer ir comer a batatinha frita, ele não está viciado na batatinha, a batatinha não vicia. O que vicia é o monossódio glutamato, que a lei permite colocar no alimento. Sabe aquela sopa enlatada que você compra, que você acha uma delícia? Você está viciado em monossódio glutamato. Você tem uma ideia do estrago que o monossódio glutamato faz? Na nossa língua, nós temos um lugar para o doce, um lugar para o salgado, um lugar para o amargo, um lugar para o azedo. E no meio da língua, nós temos um lugar para o umami. Talvez seja a primeira vez que você escute essa palavra.
U-M-A-M-I, umami. Umami significa o lugar onde você detecta o glutamato. Então, quando eu coloco numa sopa monossódio glutamato, quando eu coloco numa batata frita o monossódio glutamato, quando eu coloco num hambúrguer, quando eu coloco numa comida chinesa o monossódio glutamato, você fica viciado. Só que o monossódio glutamato é uma toxina. E essa toxina é uma excitotoxina. Ela vai matar neurônios do seu cérebro. Ela vai te produzir déficit de atenção. Muita criança que está na escola, que a professora chama, que ele não está prestando atenção, que ele tem hiperatividade, ele come aquela batatinha frita do fast food 2, 3 vezes por semana. Como é que pode? Existem toxinas que parecem que são benéficas, como é o caso do açúcar. Açúcar é uma toxina. Nunca teve tanta gente diabética como hoje, per capita. Nunca teve tanta gente obesa como hoje, per capita. Aliás, agora nós temos o obeso junto do diabético. Chama diabesidade. Que é o somatório da diabetes com a obesidade, que é toxina. O açúcar é toxina. A frutose, você pensa que é um açúcar natural, é um veneno, é uma toxina. Se você vai para a parte da nutrição, a desnutrição de minerais e vitaminas é muito grande. Existe um estudo nos Estados Unidos chamado NHANES. A cada 5 anos, eles pegam 3, 4 mil americanos de lugares diferentes e fazem um levantamento de que o americano está ingerindo. E concluiu-se, já está no NHANES 6, tem 30 anos que eles fazem esse estudo, cada 5 anos um. Nos últimos 30 anos, a concentração de iodo caiu 50% na alimentação. Quando a sua mãe tinha a sua idade, ela ingeria o dobro do iodo que você ingere hoje. A concentração de magnésio caiu 70% nos últimos 30 anos, principalmente no Brasil. O Brasil é conhecido pela Organização Mundial de Saúde como um país deficiente em magnésio. Porque para ter magnésio no alimento, tem que ter tem que ter água magnesiana. Para ter água magnesiana, tem que ter vulcão. O Brasil, felizmente, não tem vulcões. Mas o fato de você não ter água vulcânica, isso também paga um preço. Você tem deficiência de magnésio. Isso predispõe a doenças cardiovasculares. Nós podemos ficar discutindo horas aqui sobre o processo desnutricional. Nós podíamos estar conversando horas aqui sobre o processo do estresse. Mas o que você tem que entender é que não é a sua genética é uma parte da história. A sua interação com o meio ambiente, o seu estilo de vida, a sua alimentação vai cuidar da outra parte. Essa parte aqui é o genoma que você trouxe. Essa parte aqui junta é o epigenoma. Você tem a genética e você tem a epigenética. Quem manda na biologia não é a genética. Quem manda na biologia é a epigenética. Então ninguém é refém da sua hereditariedade. Mesmo que você tenha nascido com genes ruins, se você deixar eles adormecidos, e é através da alimentação saudável que você adormece esses genes, você faz o que se chama metilação para que eles não se manifestem. Porque o que interessa não é a genética que você traz, é a expressão gênica. E uma toxina, uma desnutrição, um estresse mal administrado, uma infecção, uma poluição eletromagnética, desperta o gene maléfico, como, por exemplo, o oncogene, que é o gene do câncer. A previsão é que agora, nessa próxima década, o câncer vai passar as doenças cardiovasculares. Hoje, a principal causa de morte no mundo é ainda o coração. Mas logo, logo, a principal, quem está em segundo lugar é o câncer. Logo, logo, o câncer vai passar a doença cardiovascular. E se você já teve algum amigo, algum ente querido, algum familiar que teve câncer ou está tendo câncer, você sabe o sofrimento que é e o gasto que é envolvido. Sem falar da indústria do câncer, é uma coisa absurda.
os remédios caríssimos, cada vez mais caros. Se você analisar em qualquer área sua, pega seu computador, o primeiro que você comprou, tá lembrado? Quando você comprou o segundo, ele custou mais barato que o primeiro, lembra? Tinha mais capacidade, tinha mais memória, mas custou menos. Quando você comprou o terceiro, ele era mais poderoso que o segundo, mas mais barato. Em todas as áreas, à medida que a tecnologia melhora, o preço cai. A única área onde, com o advento da tecnologia, o preço sobe é na área médica. Se os Estados Unidos quebrar algum dia, ou a bancarrota, vai ser por causa da saúde. Na realidade, é por causa da doença. Infelizmente, nós não temos no Brasil o Ministério da Saúde. Nós temos o Ministério da Doença. Nós estamos correndo atrás do prejuízo. Ninguém se preocupa com a prevenção. Tanto é que se você não tiver nada, você vai a um médico, ele fala, você não tem nada. Em outras palavras, vai viver a sua vida errada. Quando você adoecer, você volta aqui que eu te trato. Porque eu sou médico da doença. Tá? Eu sou especialista em doença. Eu não sei como cuidar da saúde. Essa é a grande verdade. O nosso trabalho médico é exatamente o contrário. É a prevenção da doença. É antes que ela chegue. Porque, infelizmente, a saúde vai a cavalo e volta a pé. Durante 35 minutos, eu fiz essa introdução com vocês. Eu sei que nós temos inúmeras perguntas. Eu vou procurar respondê-las do mais objetivo possível. Então, se você tem alguma dúvida, mande a sua pergunta e o Fernando vai começar a interagir comigo e vai começar a responder. Eu vou começar a responder as perguntas. Está preparado aí, doutor Laír? Obrigado, doutor Laír. Estou preparado. Pode mandar bola. Manda abraço. Eu só queria fazer um pequeno alerta, um pequeno comunicado aqui, que antes de começarmos, apenas destacar o seguinte: em momento algum, estamos aqui com o objetivo de prescrever tratamentos. Os assuntos aqui tratados, dentro da nossa temática, têm caráter informativo e científico, logicamente. Sempre recomendamos que, antes de quaisquer procedimentos, procure o seu médico de confiança. Tá certo, doutor Laír? Isso mesmo, nós não estamos aqui para substituir nenhum médico. Tem que procurar um médico que entenda de prevenção, virar parceiro dele, porque antigamente o médico determinava o que você ia fazer, mandava você calar a boca. Hoje é uma parceria. Na realidade, você tem que se conscientizar de que a saúde é sua, não é do médico. A responsabilidade sua é muito grande na jogada e a sua autonomia também. E hoje houve uma democratização da informação. Antigamente, o conhecimento médico era só privado ao médico, que obtinha do livro de medicina, que só era vendido na livraria da Faculdade de Medicina. Hoje, qualquer indivíduo inteligente, como você que está aí, que entra no Google da vida e começa a estudar um assunto, principalmente você com uma enfermidade, e começa a estudar a sua enfermidade. Quando você chega no consultório do seu médico, se bobear, você sabe mais da sua doença que ele. Então, o médico tem que aprender a trabalhar em parceria com o paciente e aprender com o paciente. O médico inteligente, ele fala assim, ó, nós somos um parceiro, você também vai me ensinar, me surpreenda. Vamos ver com o que você pode me ensinar. Porque ele não tem condição de saber tudo, porque a quantidade de informação que nasce no dia a dia é absurda. Eu estudo 10 a 12 horas de medicina diariamente, estou longe de estar atualizado do que está acontecendo. Ainda mais se esse paciente estiver assistindo aqui o nosso Hangout e for assinante da Academia Laír Ribeiro, onde todo esse conteúdo médico está à disposição. E você, internauta, depois visite nosso site, academialairribeiro.com.br, e faça a sua assinatura. E nós estamos oferecendo uma promoção. Você que assinar a Academia Laír Ribeiro por 12 meses, durante este final de semana, a partir de agora, você ganha mais 2 meses, que é um dos nossos patrocinadores aqui, academialairribeiro.com.br, junto com Nutrigenes, suplementos nutricionais. Doutor Laír, nós acabamos de bater um recorde aqui, 1937 comentários nos últimos 30 minutos, enquanto o senhor estava falando aqui. É impossível nós respondermos todos esses comentários, mas nós queremos agradecer aqui, mais uma vez, o pessoal da Itália, do Canadá, da Inglaterra, Maria Souza, do norte de Portugal, Carita Pedrosa, da Espanha, Jócia, da Catalunha, na Espanha, Marco Antônio, de Cuiabá,
Mari Martins de Brasília, Manuel Rocha de Portugal, Rose de Jaboatão de Guararapes, Jason de Fortaleza, Portugal outra vez, Inglaterra, Estados Unidos, Espanha, Finlândia, Suécia, Grécia, todos eles estão nos assistindo. Mas vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa agora, que são a sequência de ping-pong aqui de perguntas. Doutor Laír, eu conheço o senhor já faz um tempinho, pessoalmente, e há muito tempo lendo seus livros e assistindo seus vídeos. E o senhor falava há muito tempo, não sei me recordar se mais de 10 anos, 15 anos ou 20 anos, que o senhor rasgaria o seu diploma médico se comprovasse que ovo aumenta o colesterol, que ovo faz mal para a saúde. É verdade. Então, tem mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Está aqui a imagem da revista Veja, dessa semana aqui, da última semana de maio. Ovo, a vitória final. Doutor Laír, nós temos pouco tempo, eu sei que o assunto é extenso, mas o que o senhor acha dessa matéria aqui? E aí, pode ou não pode comer aquele ovinho frito? Eu já ingeri hoje 6 ovos. Agora, eu como eles cozidos. Tá? Se você comer ele frito, eu espero que não seja em canola. Porque os estudos que mostram que o ovo faz mal são ovos fritos em canola. Batatinha feita em canola faz mal. Mandioquinha feita em canola faz mal. Então, qualquer coisa que você fritar em canola faz mal. Ou em outro óleo vegetal. As nossas avós faziam uso de banha de porco. Muitos dos nossos antepassados usavam banha de coco. Então, o problema do ovo é o seguinte, é como você faz ele. O ovo é o segundo melhor alimento do mundo. Só existe um alimento melhor que o ovo, chama-se leite materno. Nós recomendamos que você dê para o seu filho pelo menos 6 meses em tempo integral e 2 anos em tempo parcial. Mas o segundo é o ovo, porque tudo que a vida precisa está no ovo, dali vai sair o pintinho. Tudo que a vida precisa está ali. Mas havia esse mito, eu não sei quem introduziu isso na medicina, de que o ovo faz mal. O ovo é barato, o ovo é fácil de fazer. Aí a pessoa vai no médico, o médico fala com ele, sem nenhum fundamento científico. Você não pode ingerir ovo que faz mal. Finalmente, a revista Veja está prestando um grande serviço à saúde pública, porque está publicando aí o grande relatório que ocorreu no Departamento de Agricultura americana, onde eles fizeram o levantamento de todos os estudos e chegaram que o ovo faz só bem. Não existe essa história de que o ovo faz mal. Eu ingeria 3, 4, 5, hoje eu ingiro 6 ovos por dia. Eu faço isso desde os 52 anos. Eu estou com 70. Tem 18 anos que eu ingiro diariamente de 4 a 6 ovos por dia. Ultimamente, 6. E parece que está fazendo bem. Agora, doutor Laír, ovo também está associado com a ideia de colesterol. O senhor acabou de falar aqui, então, que ovo faz bem. O senhor já está falando disso há mais de 20 anos, então não vai ser necessário rasgar o seu diploma. Mas a revista também aborda aqui, eu vou até mostrar aqui, olha lá. Colesterol. O que a gente pode falar um pouquinho do medo das pessoas em relação ao colesterol? A civastatina da vida aí, né? Fobia do colesterol. O colesterol, ele é mocinho, ele não é bandido. Grande parte da membrana de todas as 100 trilhões de células é feita de colesterol. Todos os seus hormônios esteroidais são feitos de colesterol. A sua vitamina D3 é feita de colesterol. Aliás, não haveria vida sem colesterol. Existe uma particularidade do colesterol, que são os LDLs de cadeia de tamanho pequeno e número grande, que podem se oxidar. Mesmo você tendo LDL de tamanho pequeno, de diâmetro pequeno, não significa que você vai ter nenhum problema. Porque olha o que eu vou falar, mais de 50% dos pacientes internados em hospitais nesse momento, com infarto do miocárdio, têm o colesterol normal para baixo. Mais de 50%. O estudo de Framingham mostrou que quase 60% dos pacientes infartados têm colesterol normal. Então, a preocupação que você deve ter com o colesterol é o seguinte: se o seu colesterol estiver muito alto, significa que você tem alguma coisa errada. Você tem um hipotiroidismo, por exemplo. Eu não recomendo que você ataque o colesterol.
eu recomendo que você trate o hipotiroidismo e o seu colesterol vai regularizar. Se você tem uma resistência insulínica, seu colesterol vai subir. Eu recomendo que você trate a sua resistência insulínica, porque primeiro, o colesterol não é uma gordura, isso é uma mentira. O colesterol é um álcool. Segundo, colesterol não é feito de gordura. Colesterol é feito de carboidrato no fígado. É o carboidrato que vira colesterol. Aquele açúcar que você está comendo demais, às vezes até na forma de grãos, e vai virar colesterol. Muito bem, Fernando. Vamos lá. Doutor Lair, tem uma pergunta aqui do Padre Genaro, de Santo Amaro, da Diocese de Dom Fernando, que o senhor conhece muito bem também. Isso, bem. Nada faz com que minha pressão fique normal, a não ser com os usos dos remédios da farmácia. Inclusive, já tomei a vitamina D3, que me deu alergia. O senhor poderia me dar alguma orientação para poder ajudar a baixar a pressão aqui do Padre Genaro, de Santo Amaro? Pois é, eu vou lhe dar as principais causas de pressão alta, que nós médicos chamamos de idiopática. Primeiro delas é hipotiroidismo. Então, se o Padre Genaro tem hipotiroidismo, ele vai ter que tomar remédio pro resto da vida para curar a pressão ou curar o hipotiroidismo dele e a pressão vai baixar. Segundo, deficiência de magnésio. É muito comum o brasileiro ter deficiência de magnésio. E aí a deficiência de magnésio faz vasoconstrição, é uma das causas de pressão alta. Terceiro é a deficiência da vitamina D. Eu estou muito surpreso do Padre Genaro falar que ele teve alergia à vitamina D. Ele pode ter tido alergia ao incipiente que estava composto a vitamina D. Vou dar um exemplo. Se eu faço uma cápsula, eu ponho ingredientes lá junto com a vitamina D. Se eu faço uma injeção, eu ponho conservantes lá junto com a vitamina D. A vitamina D não tem jeito dele ser alérgico, porque faz parte do corpo, faz parte do organismo. É a mesma coisa que você dizer que você é alérgico à testosterona, que você é alérgico a suco gástrico. Não existe essa possibilidade de você ser alérgico à vitamina D. O que pode ocorrer é você ser alérgico ao ingrediente que está sendo colocado. A minha recomendação para o Padre Genaro é que ele meça 25-hidrox-D, que o SUS, inclusive, tem isso gratuito, é só o médico pedir, que é o jeito que você mede o nível que está de vitamina D. E para uma pessoa hipertensa, eu quero que ela tenha pelo menos 45 nanogramas por ml de 25-hidrox-D, para eu descartar a possibilidade de que a pressão elevada dessa pessoa não é por causa de deficiência de vitamina D. Então, é bem possível que seja. E o aumento do ácido úrico é outra coisa. A resistência insulínica, você tem insulina elevada, também é hipertensão. Aqui estão as 5 principais causas de hipertensão. Hipertensão não é uma doença, hipertensão é um estado. Você pode estar hipertenso por deficiência de vitamina D, por aumento de ácido úrico, por deficiência de hormônio tiroidiano, por deficiência, por excesso de insulina. Então, você tem que procurar a causa. Gostaria de abordar aqui o tema magnésio. As pessoas estão perguntando, o senhor divulgou muito em seus vídeos que estão espalhados aí pela internet a importância do magnésio. O que o senhor pode falar sobre o magnésio PA? Primeiro, eu quero dizer que a maior autoridade em magnésio no mundo mora em Brasília, é o Dr. Arnoldo Veloso, é o indivíduo que conhece profundamente magnésio, tem o melhor livro de magnésio que eu conheço, de todos que eu conheço. O magnésio participa de mais de 300 reações importantes no corpo, fundamentais. Por exemplo, o magnésio ajuda, o cloreto de magnésio, você está se referindo ao PA, ajuda no processo de tratar a pressão, ajuda no processo de tratar arritmias do coração, ajuda no processo de insônia, ajuda no processo de prevenir espasmo coronariano, morte súbita. Uma pessoa, por exemplo, que faz sauna todo dia, que tem mais de 50 anos de idade, cada vez que ela sua, ela elimina magnésio. Chega um dia que ela tem morte súbita. Já ouviram falar de gente que faz sauna e morre na sauna. Tem morte súbita porque vem fazendo sauna. Sauna é excelente, mas quem faz sauna precisa tomar cuidado de fazer
a suplementação com magnésio, porque cada vez que você tem suor, cada vez que você sua, uma das coisas que você elimina no suor é magnésio. Quando a gente é jovem, um indivíduo de 20, 30 anos de idade, ele tem uma reserva de magnésio no osso. À medida que ele vai suando, o osso vai soltando magnésio e não tem problema cardíaco. Se ele já é de idade, tem mais de 50, 60, 70 anos, e ele faz sauna, e ele não faz suplementação com magnésio, ele não tem mais reserva de magnésio no osso para liberar, e ele tem uma taquicardia ventricular, fibrilação ventricular e morte. Então é ideal suplementar com magnésio, doutor Lair? É ideal suplementar com magnésio. Inclusive tem gente que faz isso anos e anos a fio. Ele pega o cloreto de magnésio, 33 gramas, coloca num 1,5 litro de água, coloca na geladeira e toma esses cálices de tomar vodka, 2 por dia. Ou pode fazer a suplementação com cápsulas. Doutor Lair, temos várias perguntas aqui. Mais uma vez, queria agradecer a grande audiência. O nosso pessoal aqui não para. Os comentários aqui, está aparecendo uma tela de televisão a 1.200 por hora aqui. Realmente queremos agradecer a audiência. Está sendo um sucesso esse primeiro nosso hangout aqui, com o patrocínio da Academia Lair Ribeiro e da nutrigenes.com.br, suplementos nutricionais. Pois não. Doutor Lair, inflamação. As pessoas não dão a devida atenção a essa palavra, inflamação. Qual a importância dela? O que ela causa na saúde humana? Nós temos 2 tipos de inflamação, Fernando. Inflamação aguda, que é benéfica, e a inflamação crônica, que é maléfica. Vou explicar para vocês. Se eu dou um tropeção e machuco o meu dedão do pé, se eu for no pronto-socorro e tomo um anti-inflamatório, isso não vai cicatrizar direito. Porque a inflamação que vai ter no meu dedão do pé de hoje para amanhã é o processo curativo. É por causa dela que eu vou curar. É uma inflamação aguda. Se eu trato a inflamação aguda e não deixo ela se manifestar, esse pé agora não vai sarar nunca. Todas as vezes que vai chover, eu sei porque o meu dedo vai doer. Então eu fico com aquela dor crônica naquele dedo o resto da vida. Essa é a inflamação aguda, benéfica. Agora, o que é ruim é a inflamação crônica subclínica. Todas as doenças degenerativas, sem exceção, Parkinson, Alzheimer, câncer, todas elas, o denominador comum delas todas é o processo inflamatório crônico. Então, por exemplo, existe um ginseng da Índia chamado curcumina, que não é nem remédio, que você pode ir num supermercado e comprar o condimento cúrcuma, curcumina, açafrão da terra, falso açafrão da Índia, tem vários nomes, turmérico, e você põe na sua comida como condimento, isso é um mais potente anti-inflamatório que a natureza fabrica. Então, um jeito de você prevenir muitas doenças degenerativas é fazer uso da curcumina na forma de alimento. Agora, se você não quer fazer na forma de alimento, você pode ir numa farmácia de manipulação, mandar manipular. Aí você tomou a cápsula. Mas eu sempre recomendo na forma de alimento. É melhor do que na forma de suplemento. Doutor Lair, tem uma pergunta agora do nosso assinante da Academia Lair Ribeiro, que diz o seguinte, é o Carlos Baima. Alguns pacientes que estão fazendo uso de naltrexona LDN, 3 miligramas, fazem uso de Rivotril, meio comprimido de 2 miligramas. Esta interação entre naltrexona e o Rivotril pode trazer algum efeito colateral negativo? Não, não existe uma interação negativa. Agora, eu diria que você vai ter que fazer o máximo para conseguir que esse paciente se livre do Rivotril. O Rivotril é um benzodiazepínico que ajuda a dormir, mas infelizmente cria dependência. Então o paciente fica viciado em Rivotril e pode ficar viciado pro resto da vida. E esse vício, até certo ponto ele acha que é benéfico, mas infelizmente os benzodiazepínicos em geral, como é este, eles diminuem, como eu já mencionei na palestra, o REM, que é o Rapid Eye Movement, que é o momento do sono onde você regenera, onde você sara o corpo.
Então, se você toma um benzodiazepínico, aquela noite que você tomou, você tem menos regeneração. O sono é menos reparador. Você pode até dormir mais, mas o sono é menos reparador. Mas não existe nenhuma interação entre baixa dose de naltrexona, o LDN, e o uso do Rivotril. O Michael, também assinante da Academia Lar Ribeiro, está fazendo a pergunta: qual a recomendação dele, né, do senhor, para quem tem doença de Crohn e quais alimentos auxiliam no controle dessa doença? Então, o que é essa doença, doutor? Bom, primeiro você tem que ter uma dieta anti-inflamatória. Você entra no Google e digita dieta anti-inflamatória. O que é uma dieta anti-inflamatória? São alimentos que, em hipótese alguma, vão causar inflamação no intestino. Por exemplo, curcumina é um deles. Você vai ver que curcumina faz um bem muito grande para a doença de Crohn. E acabou de citar aqui, foi citado aqui nessa pergunta anterior, o Low Dose Naltrexone, o LDN. Eu recomendo que você entre na internet e digite Low Dose Naltrexone. Eu não tenho nada em português, só tem em inglês. E aí você vai ver que o paciente com Crohn, 4 semanas depois, feita a endoscopia, colonoscopia antes e depois, ele não tem praticamente nada. Então, é um dos efeitos mais fascinantes que tem. LDN é um remédio, um produto controlado. Você tem que ir no seu médico, ele tem que fazer uma receita controlada, você tem que ir numa farmácia de manipulação e mandar fabricar, porque o que você encontra na farmácia, com o nome de Hevia, Revia, é 50 miligramas. E nós estamos falando aqui de baixa dose, é 1,5, 3, é 4,5 miligramas. Então procure um médico, peça ele para fazer uma receita de baixa dose de LDN e a sua doença de Crohn vai ficar para a história. Você vai melhorar fantasticamente. É absurdo a melhora que ocorre com a aplicação de LDN na doença de Crohn. Você está assistindo aqui nosso primeiro Hangout com o Dr. Lar Ribeiro, que é um patrocínio da Academia Lar Ribeiro, junto com nutrigenes.com.br, seu suplemento nutricional. Dr. Lar, temos uma pergunta aqui da Dini Souza, que ela é de Palmas, no Tocantins. As pessoas com HIV positivo têm a chance de não precisar mais tomar o coquetel? Se sim, o que se pode fazer para não haver risco de obter as chamadas doenças oportunistas? Pois é, você pode ser portador do HIV, do vírus, sem desenvolver AIDS. HIV é uma coisa, AIDS é outra. A AIDS é quando o HIV evolui para a doença autoimune. Você pode ser um portador e não passar para a AIDS. E o coquetel ajuda muito nisso. E o coquetel ajuda também do paciente aidético para que ele sobreviva, ele tenha mais tempo de vida. Então, o uso do coquetel fez uma grande contribuição. Agora, existem outras coisas que podem contribuir muito. De novo, é a terceira pergunta que vem, onde eu vou responder do mesmo jeito, que é o LDN. Alguém que está nos escutando pela primeira vez vai dizer assim, mas isso aqui está me parecendo uma panaceia. É quase uma panaceia. Quando você trabalha no denominador comum das doenças, que é no caso do sistema imunológico, porque o LDN, a baixa dose de naltrexona, estimula e modula o sistema imune. Então, toda doença que tem a ver com o sistema imune, como é a doença de Crohn, como é o HIV virando AIDS, etc. e tal, vão se beneficiar. Então, quando você passa a usar o LDN, você pode, inclusive, diminuir a dose do coquetel ou, se o seu médico estiver de acordo, até tentar parar. Continuamos aqui batendo o nosso recorde aqui. As perguntas não param de chegar. Queremos agradecer toda a audiência. Mais uma vez o pessoal da Itália, do Canadá, da Espanha, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Finlândia, Suécia, Japão, Paraguai, Argentina, Grécia. Agora entrou Turquia também. Tem gente de Israel nos ouvindo e nos assistindo. E os comentários não param de chegar. Doutor Lar, infelizmente eu vou colocar o senhor numa fria agora. Vamos lá. A Eliana Barbosa pergunta: qual é menos pior? Leite de vaca ou leite de soja? É uma pergunta difícil, viu? Porque os dois não são bons. Eu sei que o Brasil é o maior exportador de soja do mundo. Eu sei que é politicamente incorreto falar mal da soja, mas eu não estou aqui para ser politicamente correto. Estou aqui para dizer a verdade. A soja tem muito manganês.
E se você toma soja por muito tempo, você acumula o manganês no cérebro e isso diminui o seu QI. A soja tem isoflavonas, que tem uma ação estrogênica, tem uma estrogenicidade no corpo. Se você dá todo dia para o seu filho leite de soja, o pênis dele não vai crescer, ele vai ter acima do pênis pequeno. Se você dá todo dia para sua filha leite de soja, ela com 9 anos ela vai ter menarca, ela vai estar menstruando, ela vai ter bulbo, vai ter mama e ela vai ter pelo na região pubiana. A soja fermentada é muito boa. Então, se você quer usar soja, você pode usar natto, você pode usar miso. Isso é espetáculo. Aliás, os orientais não usam leite de soja. Isso é invenção nossa, dos ocidentais. Eles usam soja, sim, mas eles usam a soja fermentada. Com relação ao leite, primeiro, nós somos a única espécie no planeta Terra que, quando adultos, tomamos leite. Nenhum outro animal faz isso. Você nunca viu uma girafa adulta mamando, ou um leão, ou o que for. Segundo, nós somos a única espécie que tomamos leite de outra espécie. Um bezerro dobra de tamanho em 47 dias. Um ser humano, ao nascer, ele leva 180 dias para dobrar de tamanho, dobrar de peso, dobra de peso. Você leva 180 dias. Então, a concentração de proteínas é diferente. Claro que, se a sua mãe não pode dar de mamar, você vai poder usar o leite, ou um ou outro. O que você tem que fazer é o seguinte, você tem que detectar se existe intolerância à lactose. Os asiáticos, os negros, os judeus, os israelitas, eles têm mais predisposição à intolerância à lactose. Lactose é o açúcar do leite, que é destruído, que é quebrado em glicose e galactose por uma enzima chamada lactase. E a lactase é muito produzida até os 9 anos de idade. Muito até os 5, dos 5 a 9 vai diminuindo. E a maioria dos adultos não tem uma certa intolerância à lactose. Então, se você não tem nenhuma intolerância, tudo bem. Mas se você tem intolerância, ou você tem alergia, porque às vezes a pessoa não tem intolerância à lactose, mas ela tem alergia à caseína do leite. Também é problemático. Então, a Eliana Barbosa, que é se é a Eliana que eu estou pensando, ela é de Uberaba, ou escritora de Uberaba. Entre os dois fica difícil, viu? Porque não sou a favor nem de um nem de outro. Lair, mais uma pergunta, mais uma vez lembrando que o Hangout de hoje tem o patrocínio da Academia Lair Ribeiro e da Nutrigenes.com.br Suplementos Nutricionais. A pergunta agora vem da Alemanha. É um músico português de 29 anos, ele está assistindo na Alemanha, a propósito, lá agora é 1h da madrugada. Gostaria muito de saber sua opinião sobre a síndrome do intestino irritado. Um médico que eu consultei aqui na Alemanha disse-me que não tem cura. O Dr. Lair conhece alguma solução para esta doença? Pois eu antes não a tinha, já mudei minha alimentação de acordo com as indicações do Dr. Lair e melhorou bastante, mas ainda não foi suficiente. Obrigado, Nuno Mimoso, da Alemanha, Dr. Lair. É 1h da madrugada agora. Sim, pois é, que bom que você está aí nos assistindo. O Crohn é um intestino irritável, mas é um intestino irritável específico, é uma doença autoimune específica, que acontece na parte terminal do ilho. No seu caso, ocorre no intestino inteiro. É uma doença nutricional, é uma doença alimentar. Tem solução, sim. A primeira coisa que você tem que tirar da sua vida é o glúten, quer dizer, o trigo, a cevada, o centeio. A aveia, se não for empacotada num galpão, só se for empacotada num galpão diferente, porque tem uma contaminação cruzada. A aveia per se não tem glúten, mas a aveia brasileira, por exemplo, tem glúten porque ela é empacotada no mesmo galpão que empacota o trigo. A doença, o LDN, você vai ter facilidade de entrar aí na internet e procurar low dose naltrexone e o intestino irritável, síndrome do intestino irritável, você vai ter muitos trabalhos, inúmeros trabalhos científicos mostrando a melhora. A boa notícia que eu tenho para você
eu espero que isso mude a sua vida, é que isso aí é curável, sim. E você está num país onde a medicina biológica é extremamente desenvolvida. Eu aprendo com os médicos alemães. Eu vou à Alemanha 10 dias por ano, vou para Baden-Baden, onde tem o maior congresso médico do mundo. Estarei lá esse ano, já está marcado, inclusive comprado passagem. Eu aprendo e trago muita coisa de lá. Outra coisa que pode te ajudar muito aí, mas muito mesmo, e aí na Alemanha não tem problema nenhum você receber, é ozônio. Procure um médico que trabalhe com ozônio. Faça 12 sessões de ozônio retal. É um gás que vai colocar um catéter e injetar no intestino inteiro, via reto, via ânus, o ozônio retal. E só o tratamento do ozônio retal também já faz uma diferença absurda. Se você juntar a sua dieta, onde você vai tirar aquilo que está te prejudicando, os alérgenos, se você fizer uso de LDN, se você fizer ozônio, eu te garanto que daqui 3, 4 meses, quando você estiver participando de um novo hangout nosso, você vai ter o prazer de escutar de você o seguinte: doutor Nair, estou curado. E o curado é assim, deixa eu lhe falar. Você pode ficar 20 anos sem sintomas. Se você voltar ao glúten, se você voltar a produtos lácteos, se você perder muita noite de sono, se você não se cuidar direito, se você abandonar o LDN, você volta a ter sintomas. Curado, entre aspas, mas você vai ter vida normal, isso não vai ser problema na sua vida. Você não vai ter limitação, você vai viver a sua vida e tocar a sua música. Tá bem? Ok, temos mais uma pergunta aqui da cidade de Castro, do Paraná. É Cassiano Roberto Moraes, ele também é assinante da Academia Lair Ribeiro, que está patrocinando este evento aqui, este hangout, junto com a nutrigenes.com.br. O óleo de coco, Dr. Lair Ribeiro, consegue substituir o finasterida com a mesma eficiência? Além de ingerir o óleo, se passar na área calva, ajuda a diminuir o DHT? Essa é a pergunta aqui do Cassiano Roberto Moraes. O capróico, caprílico, cáprico e láurico, que são os 4 principais ácidos graxos de cadeia média que tem no óleo de coco, eles não só inibem a 5-alfa-redutase, ou seja, não deixa produzir DHT, como eles inibem a aromatase, não deixa a testosterona virar estradiol, sendo bem técnico com você. 1000 vezes comparado com a finasterida. A finasterida tem a síndrome. Se você entrar na internet e digitar síndrome pós-finasterida, eu tenho certeza que você nunca mais vai fazer uso da finasterida, porque o estrago que ela deixa a longo prazo é muito grande. O óleo de coco, além disso, ele emagrece. Quem falar para você que o óleo de coco engorda, não entende de nutrição, não entende de bioquímica, não entende de fisiologia. Porque eles são ácidos graxos de cadeia média. Eles se comportam diferente das outras gorduras. Eles não são acumulados, eles são termogênicos. Pelo contrário, eles emagrecem. Todos os países onde a culinária predomina o óleo de coco não tem obesidade. E um detalhezinho, em todos os países onde predomina a culinária do óleo de coco, em todas as ilhas do Pacífico, por exemplo, não existe AIDS, existe HIV, mas não vira AIDS. Você vai entender agora por quê. Porque o óleo de coco, dos ácidos graxos que tem no óleo de coco, que ele é muito rico, 47% é ácido láurico. Se fazer uma comparação, a concentração de ácido láurico, que também é muito grande, no leite materno é 19%. No óleo de coco é 47%. O ácido láurico, escuta com carinho, quando ele cai no estômago, ele vira monolaurina. Monolaurina mata fungo, mata bactérias, mata vírus e mata parasita. Então, se você tomar uma colher de óleo de coco, de sopa, 1, 2 vezes por dia, eu quero dizer que você está matando ali Helicobacter pylori do seu estômago, você está matando vírus, você está matando fungos, se você tiver candidíase. É muito interessante para a mulher que tem corrimento vaginal fazer o uso de 1 ou 2 colheres de sopa de óleo de coco por 30, 40 dias seguidos.
e desaparece o corrimento vaginal, porque o corrimento vaginal, a principal causa é candidíase. Candidíase é um fungo e o ácido láurico do óleo de coco mata o fungo. Então, é o superalimento mais mal entendido na literatura. Que, em geral, o médico não sabe nada, o nutricionista não sabe nada de óleo de coco. Você procura estudar, o Dr. Fife, F-I-F-E, é a maior autoridade hoje em óleo de coco no mundo. Ele deve ter uns 4 ou 5 livros bons que você pode baixar no Amazon.com, e você vai estudar de capa a capa tudo o que tem de benéfico sobre o óleo de coco. Bom, vamos agora para uma série de perguntas a respeito da área de cardiologia, que também o Dr. Lair é especialista. A Leidiane pergunta o seguinte, Dr. Lair: há algum tempo o marido dela sofreu um infarto do miocárdio. Desde então vinha sofrendo muito com a sintomatologia da simvastatina. Foi aí então que decidi pesquisar sobre isso e encontrou vários vídeos do Dr. Lair na internet. E eles mudaram um pouco o seu estilo de vida. No entanto, o marido dela gostaria de saber se tem alguma possibilidade de parar de usar as estatinas e o que ele poderia usar para substituir, Dr. Lair. Primeiro, o marido dela tem deficiência de coenzima Q10. A coenzima Q10 é uma substância que produz energia no corpo. Então, ele tem fadiga, ele tem dor muscular, entendeu? Eu sei disso tudo, sem conhecê-lo. Para parar a estatina, eu acho que ele tem que procurar um médico, um cardiologista. Seria muito alivianado da minha parte recomendar que você simplesmente pare a estatina. A estatina tem a sua razão de ser administrada, com os efeitos colaterais. Se você não encontra um médico que possa ajudar você a parar a estatina, pelo menos faça uso do coenzima Q10, que a sua sintomatologia já vai melhorar. E hoje, por coincidência, saiu um artigo mostrando também o médico do Texas, famoso, Peter Logenjohn, que escreveu um artigo sobre a estatina também inibindo a K2. Então, é mais outra vitamina que tem que entrar. A vitamina K, quando nós fizemos faculdade de medicina, você que está médico, está me assistindo, você aprendeu o seguinte: tinha vitamina K, que ela tinha a ver com a coagulação. Deixa eu lhe dar a boa notícia. Existem 23 vitaminas K. Você conhece uma, que é a K1, tem a ver com a coagulação. A K2, por exemplo, ela pega o cálcio que está na coronária, o cálcio que está na aorta, o cálcio que está na carótida, o cálcio que está na articulação do joelho, e leva ele de volta para o osso, que é onde ele devia de estar. Se você toma cálcio e tem deficiência de K2, e a maioria hoje tem, porque antigamente, quando um ancestral nosso caçava um animal, ele tirava as vísceras, levava para casa e deixava a carcaça magra para os outros animais comerem, ele não perdia o tempo de levar a carcaça magra para casa, ele estava interessado nas vísceras. Aliás, o seu avô, ele comia coração, ele comia fígado de boi, ele comia as vísceras. Quando você come vísceras, como por exemplo o fígado de boi, você tem K2 rico. Se você toma óleo de fígado de bacalhau, você tem K2 rico. Se você é oriental e faz uso de natto é a soja fermentada com um bacilo especial. O natto tem nattoquinase, que não deixa você ter tromboembolismo, que não deixa você ter acidente vascular cerebral. O Japão é um dos países do mundo que tem menor incidência de acidente vascular cerebral no mundo, por causa que no japonês, no café da manhã, no almoço, no jantar, ele ingere natto, que é a K2. Se você não faz nada disso, se você não come vísceras, na minha casa, por exemplo, toda quarta-feira, minha esposa não gosta, mas para mim a empregada faz bife de fígado, por causa da minha K2. Se você não tem essa chance de ingerir coisas que tem K2, você então vai ter que fazer suplementação com K2. E até 3 anos atrás, isso não existia no Brasil, isso era uma novidade científica. Hoje, qual é a vitamina do momento? É a K2. Daqui uns dias vai sair na Veja.
Parece que o médico e o brasileiro só acreditam quando sai na Veja. Então você aguarde, porque vai demorar um pouquinho para sair na Veja, tá? Mas vai sair na Veja. Você vai ver, ó, saiu. Escutei esse doutor Lair no Hangout, uma palestra, e hoje está saindo. Deve levar uns 2, 3 anos, mas vai sair na Veja, te garanto. Obrigado pela sua audiência, milhares e milhares, ultrapassamos aí 15.300 pessoas no nosso Hangout, muito obrigado pela audiência, vários países também nos assistindo aí, alguns países já de madrugada, muito obrigado pela sua audiência. Este Hangout tem o patrocínio da Academia Lar Ribeiro, que nós estamos em uma promoção, em virtude aqui de ser o nosso primeiro Hangout com o Dr. Lar Ribeiro, com o apoio da Academia Lar Ribeiro e da Nutrigene Suplementos, através do nutrigenes.com.br. Para finalizar o assunto K2, recebemos mais 18 perguntas aqui relacionadas também a K2. Eu queria que o senhor explicasse rapidamente qual a função dela na desobstrução da artéria. Tem alguma coisa a ver com a K2, doutor? Tem a ver. É o seguinte, o cálcio, teoricamente, deveria ficar lá no osso, no dente, que é o lugar dele. Só que isso não acontece. Se o seu pH cai, por exemplo, você toma um refrigerante com pH baixo, isso vai lá e puxa o cálcio do osso. E esse cálcio vai para onde? Ele se deposita nos tecidos mole. Ele deposita na aorta, causa aneurisma de aorta. Ele deposita na carótida, causa placa de carótida. Ele deposita na coronária, causa obstrução coronariana. Ele deposita no joelho, você não consegue dobrar o joelho mais. Então, quando você começa a ingerir K2, você ativa uma proteína chamada calcitonina e uma outra proteína chamada GLA. Então, a GLA e a calcitonina, elas têm um trabalho de pegar o cálcio do tecido mole e levar ele de volta para o dente e levar ele de volta para o osso. Eu vou falar uma coisa que para muitos de vocês talvez seja a primeira vez que escuta. Osteoporose e doença cardiovascular são irmãs gêmeas. Elas caminham de mãos dadas. Quando uma pessoa tem osteoporose, você pode ver que ela tem doença cardiovascular. Quando a pessoa tem doença cardiovascular, provavelmente ela tem osteoporose. Porque é o cálcio que está indo para o lugar errado. Se você faz suplementação com cálcio, escuta essa. Se você faz suplementação com cálcio, sem suplementar junto magnésio, K2, D3, você vai viver 7 anos a menos. Tem 3 estudos multicentros, sem contar os meta-análises, mostrando que quem suplementa só com cálcio vive menos, morre mais cedo, porque morre do coração, morre do cérebro, morre de aneurisma. Então nunca suplemente cálcio sozinho. Se você suplementa cálcio, você tem que vir com magnésio junto, você tem que vir com a K2 junto, você tem que vir com a D3 junto. Tá? Isso revoluciona muito a medicina. Doutor Lair, no começo do nosso bate-papo aqui do nosso Hangout, o senhor falou